Olá, empreendedores! Eu sou o Renato. Hoje é dia 8 de maio de 2023 e esse vídeo vai estar direcionado ao Marcos. Ele fez uma pergunta para mim e eu preferi responder até no vídeo porque senão ficaria longo o texto e no vídeo acaba ajudando outras pessoas que têm a mesma ideia e de repente até a mesma dúvida, né, o que fazer. O Marcos, ele pretende montar um mercadinho e ele não sabe se ele monta na cidade que ele está hoje ou se ele vai para uma cidade menor. Marcos, então assim, você comentou comigo a respeito da quantidade de habitantes que tem na cidade que você está hoje, que é cerca de 340 mil, se não me engano, e você pensa de repente em abrir um negócio ou aí ou numa cidade menor com 45 mil habitantes, né? A dúvida é a questão da quantidade de atacadista que você tem na sua cidade hoje e concorrentes, né? E a cidade pequena. Então vamos lá. Primeira coisa, eu conheço, né? Eu vim de São Paulo, então uma cidade com 13 ou 14 milhões de habitantes. A região que eu estava na Zona Leste, então tem hoje cerca de 1 milhão e 500 ou 1 milhão e 600, quase isso. E eu vi pessoas que começaram lá atrás, né, quando em pequenos bairros com quantidade menores de concorrente que tem hoje e teve muito sucesso ao longo dos anos, né? E hoje eu vejo que a dificuldade é maior. Ainda existe pessoas que montam seu negócio e conseguem, apesar da concorrência, a cidade é muito grande, então tem muita gente, então dá para atender. Você vai ter dificuldade do que você tem que ter preço, né? Quando você entra num lugar que tem muito concorrente, você tem que ter preço, né? Então assim, mas não que não dê certo, pode dar certo aí na sua cidade também, então você vai ter que escolher bem o local. Mudar de cidade para uma cidade menor é interessante. Aconteceu comigo. Eu saí, hoje estou numa cidade, tava numa cidade com só na zona que eu estava, tinha na Zona Leste ali, tem 1 milhão e 600, hoje eu estou numa cidade que tem 123 mil habitantes, né? O bairro que eu estou hoje deve ter aí cerca de 12 mil habitantes, certo? Então vamos lá, o que você vai ter que analisar nessa mudança, né? Essa cidade que hoje tem 45 mil habitantes, como que está o plano de crescimento para ela? Como está o crescimento, o desenvolvimento dela, né? Então você vai ter que pensar nos próximos 10 anos aí, como que vai ser o negócio, né? Se é uma cidade que ela é uma cidade pacata, 45 mil habitantes e ela não está crescendo, então pode ser que o seu negócio ele não cresça tão rápido também, né? Por mais que você não tenha tantos concorrentes, mas é aquela cidadezinha pacata, aonde os moradores já estão acostumados a comprar lá no mercado do Zezinho, e até você conseguir conquistar esse cliente, você tem que ter muito carisma, você tem que ter preço, né? Porque você vai ter que entrar agressivo, né? Você vai ter que montar um mercadinho que chame a atenção, que faça com que surja curiosidade, né? Que no começo o pessoal vem mesmo, é curioso, quer saber. Então você vai ter que dar uma estudada na cidade, né? Ver como está a questão de crescimento da cidade, ver os concorrentes, ver os preços dos concorrentes, ver quem são os fornecedores que vão te atender lá, né? Já fazer umas pesquisas de preço, cotação com os fornecedores para ver se você vai combater, né, o seu concorrente, né? Ou se você não conseguir trabalhar com preços menores, pelo menos igual ao seu concorrente. E tem uma questão que é muito importante. Eu não sei hoje se você é casado, se você é solteiro, mas se você for casado, né, tem que ver essa mudança, se vai ser legal só para o seu negócio, né, só para a questão financeira, ou se vai ser uma mudança legal para sua família também, né? Porque de repente se você está longe de parentes, de amigos aí, se você tem a sua esposa, você vai trabalhar direto, você vai ter que se dedicar muito para o seu negócio, né? Se ela não estiver correndo junto com você, se ela não estiver trabalhando junto com você, então muitas vezes ela vai ficar em casa tomando conta do filho, né? Aí estressa porque não tem um amigo, não tem ninguém com quem conversar, então assim, acaba pesando um pouco, porque vai exigir de você atenção, e muitas das vezes a sua atenção vai estar voltada para o seu negócio, até porque você está começando, então a sua dedicação nesse negócio vai ser total, certo? Então cabe avaliar também. Não sei se você vai pagar um aluguel nessa cidade, se você já tem um ponto próprio, então tudo isso você vai ter que fazer um levantamento antes, né? Porque você pensa, você vai mudar de cidade, hoje eu não sei se você paga aluguel, se você não paga aluguel. Então assim, você está estabilizado na sua cidade, você tem aí de repente sua casa própria, e você vai mudar, você vai pagar um aluguel, começar um negócio que você não sabe o quanto vai ser sua renda, você tem que ver o quanto você vai ter disponível, porque pelo menos nesse primeiro ano, você não vai poder estar tirando
nada da loja para suas despesas pessoais, né? Porque você vai colocar a sua mercadoria, vai reinvestir, então você vai ter que deixar um capital aí para suas despesas pessoais aí pelo menos de um ano. Então tem que pensar bastante, né? Tem que fazer uma boa análise para não fazer a coisa errada, né? Então eu acho que esses são os pontos aí que você deve analisar. A questão da família, o ponto onde você vai locar, não sei se é próprio, tem que ver isso também, ver os seus concorrentes, ver os seus fornecedores. Então precisa mesmo fazer um levantamento legal, né, junto aí já na cidade antes de ir arriscar montar alguma coisa, né? Eu mudei de cidade, mas meu pai já tinha uma casa própria aqui que estava fechada, tinha um ponto já, então para mim foi mais fácil para dar certo, né, do que se eu tivesse vindo com a cara e a coragem, sem conhecer a cidade, sem saber quem são os fornecedores que me atendem, quem são os concorrentes, né? Então tem que fazer uma pesquisa legal aí, Marcos. Cara, desejo sucesso para você, né? E espero ter ajudado. E assim, pega as minhas dicas, pega as dicas de pessoas que você conhece aí, né? Forme aí as suas tomadas de decisões aí para que você faça a coisa certa e venha ter sucesso. Um abraço, sucesso, até mais.